Não vai ter nem segundo turno. Como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. E quando os nossos adversários, ou melhor dizendo, os inimigos do Brasil, seguem errando e ainda comemorando os erros, o melhor a se fazer é dar corda, vai dando corda que eles próprios acabam enrolando ela nos seus próprios pescoços. Porque foi exatamente isso que a gente viu essa semana, onde as máscaras caíram e o bolsonarismo fez um grande acordão nacional, com o Supremo, com o Centrão, com o Vorcaro, com banqueiros, com crime organizado, com tudo, para ver se consegue no tapetão tentar melhorar a eleição, já que eles estão vendo em todas as pesquisas, apesar da imprensa sempre dar uma camuflada, que tudo indica que o Lula deve levar essa eleição ainda no primeiro turno. Porque é isso que está mostrando as pesquisas. Por que vocês acham que em vez de mostrarem os resultados do primeiro turno, os noticiários ficam insistindo num segundo turno que sequer existe? Porque no primeiro turno o Lula já está praticamente levando, e por uma questão simples, só tem ele correndo pelo campo do povo, pelo campo da esquerda, pelo campo da democracia, pelo campo da justiça, do enfrentamento ao sistema e à desigualdade. Os outros todos concorrentes estão do lado de lá. Ou você acha que o Ronaldo Caiado, o Zema, o carinha do MBL tiram algum voto do Lula? Não, eles estão ali só para atrapalhar o próprio Flávio Bolsonaro. Portanto, gente, eles já sabem, já estavam desesperados com a chance real do Lula já levar no primeiro turno. E depois da palhaçada que eles fizeram para tentar comemorar vitórias que não servem de nada, isso ficou ainda mais escancarado. Afinal, para que serve lembrar ao povo brasileiro que o sistema é eles e que eles são inimigos do povo? Afinal, o que eles conseguiram com essas tais derrotas que eles impuseram ao Lula no Congresso? Primeiro, mostraram para o povo brasileiro que o Lula só não conseguiu fazer ainda mais nesse terceiro mandato porque o Congresso estava lá para atrapalhar, para defender os interesses do banqueiro, do sistema, do crime organizado. E nas duas votações eles deixaram claro isso. Primeiro, rejeitando o indicado para o Lula numa situação corriqueira ao STF. Ou seja, se até isso eles melam, imagina outras coisas. E depois diminuindo pena de bandido, de condenado. Ou seja, enquanto o Lula endureceu as penas com a PL antifacção, e eles foram lá e fizeram de novo. Votaram em peso na tal dosimetria, que praticamente é assumir que o Bolsonaro é culpado de todos os crimes que foram condenados. Você não viu nenhum deles falando em anistia, perdão aos crimes ou que Bolsonaro é inocente. Não, nenhum momento. É sempre alguém que cometeu erros porque é meio desequilibrado. E se é desequilibrado, não tem que estar sentado em cadeira de presidente. Principalmente quando os seus erros afetam a vida do povo brasileiro. Como empurrar 700 mil pessoas para a morte certa numa doença mortal, como foi a Covid, e até agora o sujeito sequer foi investigado. Como empurrar 33 milhões de brasileiros para passar fome no seu governo. Como fazer o custo de vida dobrar nos seus 4 anos de mandato. Mas a nossa esperança é, mais uma vez, não só reeleger o Lula, mas o povo acordar de vez e ver que o verdadeiro inimigo está nesse centrão, está nesse bolsonarismo. Esses deputados e senadores que estão ali só para servir o rico e os Estados Unidos. Não estão nem aí para o povo brasileiro. Basta a gente lembrar como eles votaram em todas as ocasiões. Basta lembrar o quanto eles estão enrolando e dando declarações contra o interesse do povo brasileiro de garantir apenas um dia mais de descanso na semana para todo mundo. É sempre uma desculpa. Coitadinho do rico, vai quebrar. Quebra nada, gente. Tudo conversa fiada. Toda hora eles arrumam um jeitinho, um puxadinho de dar uma mordomia a mais para os ricos que patrocinam a campanha deles. E o Alcolumbre deu corda para o sujeito porque o Alcolumbre é um esperto. Ele sabe que ele já está eleito. O mandato do Alcolumbre, diferente do Flávio, vai até 2030. Então dá tempo do povo esquecer as tramóias dele pelo meio do caminho. E ele fez esse acordo mesmo sabendo que ia lascar meio mundo porque ele quer no que vem, quando claramente o Lula não ia mais apoiar o sujeito para continuar presidente do Senado, garantir os votos dos bolsonaristas, que estão sempre dando tiro na água, sempre gente inexperiente. Afinal, olha quem eles escolheram para ser candidato a presidente. O Flávio, conhecido como Flávio Rachadinha. 24 anos na política, 5 mandatos, 4 como deputado estadual, 1 como senador, e aponte uma só coisa boa que tenha saído do filho do Bolsonaro nesse tempo todo, vivendo na boa às custas do povo brasileiro. Nada. O único projeto que ele teve nesse tempo todo foi simplesmente os esquemas da rachadinha, para aumentar seu próprio patrimônio e do outro lado querer privatizar as praias do povo brasileiro. Pro nosso povo, no único dia que tem de descanso, afinal, ele não quer que tenha descanso nenhum, quer copiar o modelo da Argentina, o cara não possa nem curtir uma praia com a família porque a praia tem que ser reservada só para os ricos. E é isso que vai ficar cada vez mais claro. E como quem decide eleição é o povo e não o Senado, o seu Flávio Bolsonaro tá lascado. Porque não vai dar para fazer igual o papai fez lá em 2018, que inclusive precisaram tirar o Lula da jogada, prendê-lo sem crime pro papai ter alguma chance de ganhar, inventar que é o candidato antissistema, que é contra tudo e contra todos, quando todo mundo já sacou que sempre foi do Centrão, sempre foi da bandalheira. Portanto, dessa vez não vai dar mais pro Flavinho bancar tanto o moderado como o cara antissistema, agarrado assim ao Alcolumbre, defendendo o bandido reduzir as penas, o tempo todo defendendo jogatina, defendendo o PEC da bandidagem. Portanto, podem rir agora porque vão chorar lágrimas de sangue no futuro, porque vão perder ainda no primeiro turno.